Lição número 170. Não há crueldade em Deus e nem em mim. Ninguém ataca sem a intenção de ferir. Isso não pode ter exceção. Quando pensas que atacas em autodefesa, queres dizer que ser cruel é uma proteção, que estás a salvo por causa da crueldade. Queres dizer que acredita que ferir o outro te traz liberdade. E queres dizer que atacar é trocar o estado em que te encontras por algo melhor, mais seguro e protegido de invasões perigosas e do medo. Como é inteiramente insana a ideia de que defender-te do medo é atacar. Pois é assim que o medo é procriado e alimentado com sangue para fazê-lo crescer, inchar e enfurecer-se. Assim o medo é protegido e é impossível escapar. Hoje aprendemos uma lição que pode poupar-te mais atrasos e misérias desnecessárias do que podes imaginar. É isto: fazes aquilo contra o qual te defendes e pela tua própria defesa fazes com que seja real e inescapável. Abaixa as tuas armas e só então perceberás que é falso. Parece que atacas o inimigo que está do lado de fora, mas a tua defesa estabelece um inimigo do lado de dentro, um pensamento alheio, lutando contra ti mesmo, privando-te da paz e dividindo a tua mente em dois campos que parecem ser totalmente irreconciliáveis. Pois agora o amor tem um inimigo, um oposto, e o medo, o estranho, precisa agora da tua defesa contra a ameaça do que realmente és. Se considerares cuidadosamente os meios pelos quais a tua autodefesa inventada procede em seus caminhos imaginários, perceberás as premissas em que se baseia a ideia. Primeiro, é óbvio que as ideias têm que deixar a sua fonte, pois é aquele que faz o ataque e não podes deixar de tê-lo concebido antes. Mas atacas o que está fora de ti e separas a tua mente daquele que deverá ser atacado, com fé perfeita de que a divisão que fizeste é real. Em seguida, os atributos do amor são conferidos ao inimigo do amor, pois o medo vem a ser a tua segurança e o protetor da tua paz, ao qual te voltas esperando consolo e procurando escapar das dúvidas em relação à tua força e buscando a esperança do repouso numa quietude sem sonhos. E ao despojares o amor do que pertence a ele e só a ele, o amor é dotado dos atributos do medo, pois o amor te pediria que te despojasses de todas as tuas defesas como mera tolice, e as tuas armas, na verdade, se desfariam em pó, pois é o que são. Com o amor como inimigo, a crueldade tem que vir a ser um Deus. E os deuses exigem que aqueles que os adoram obedeçam aos seus ditames e recusam-se a questioná-los. A punição severa é o quinhão inexorável daqueles que perguntam se as exigências são razoáveis ou até mesmo sãs. Seus inimigos, sim, são insensatos e insanos, mas eles próprios são sempre misericordiosos e justos. Hoje, contemplamos sem emoção esse Deus cruel e observamos que, embora os seus lábios estejam manchados de sangue e embora pareça lançar chamas de fogo, é apenas feito de pedra. Não pode fazer nada. Não precisamos desafiar o seu poder. Ele não tem nenhum.
E aqueles que veem nele a sua segurança não têm nenhum guardião, nem força para invocar em momentos de perigo e nenhum guerreiro poderoso para lutar por eles. Esse momento pode ser terrível, mas pode também ser o momento da tua liberação da escravidão abjeta. Fazes uma escolha de pé diante desse ídolo, vendo-o exatamente como é. Devolverás tu ao amor o que tens buscado arrancar dele para depositar diante desse pedaço de pedra irracional? Ou farás outro ídolo para substituí-lo? Pois o Deus da crueldade toma muitas formas. Pode-se achar outra. Contudo, não penses que o medo é o modo de escapar do medo. Lembremos-nos do que o livro-texto enfatizou a respeito dos obstáculos à paz. O obstáculo final, o mais difícil de se acreditar que não seja nada, um obstáculo com a aparência de um bloco sólido, impenetrável, amedrontador e além do conquistável, é o medo do próprio Deus. Aqui está a premissa básica que entroniza o pensamento do medo como Deus, pois o medo é amado por aqueles que o idolatram, e o amor agora aparenta revestir-se de crueldade. De onde vem a crença totalmente insana em deuses de vingança? O amor não confundiu os seus atributos com os do medo. Mesmo assim, os adoradores do medo não podem deixar de perceber a própria confusão como inimigo do medo e a sua crueldade é agora uma parte do amor. E o que poderia ser mais amedrontador agora do que o próprio coração do amor? O sangue parece estar em seus lábios. O fogo vem dele. E ele é mais terrível do que tudo, mais cruel do que qualquer coisa que se possa conceber e fulmina todos aqueles que o reconhecem como seu Deus. A escolha que fazes hoje é certa, pois olhas pela última vez para esse pedaço de pedra esculpida que fizeste e não mais o chamas de Deus. Já alcançaste esse lugar antes, mas escolheste que esse Deus cruel permanecesse contigo sob outra forma. E assim, o medo de Deus retornou contigo. Dessa vez, tu o deixas lá e retornas a um novo mundo, sem a carga desse peso, um mundo contemplado não através dos olhos do medo que não vem, mas da visão que a tua escolha devolveu a ti. Agora, os teus olhos pertencem a Cristo e ele olha através deles. Agora a tua voz pertence a Deus e ecoa a sua. E agora o teu coração permanece em paz para sempre. Tu o escolheste no lugar de ídolos, e os teus atributos dados pelo teu Criador te são enfim devolvidos. O chamado a Deus foi ouvido e respondido. Agora o medo dá lugar ao amor, enquanto o próprio Deus substitui a crueldade. Pai, somos como tu és. A crueldade não habita em nós, pois ela não existe em ti. A tua paz é a nossa, e abençoamos o mundo com o que recebemos só de ti. Escolhemos outra vez e fazemos a nossa escolha por todos os nossos irmãos, sabendo que são um conosco. Trazemos a eles a tua salvação, assim como a recebemos agora, e agradecemos por eles, que nos tornam completos. Neles vemos a tua glória e achamos a nossa paz. Somos santos porque a tua santidade nos libertou e damos graças. Amém.
Bom, como todas as lições, a gente está falando aqui da consciência, tá? Então, crueldade nessa lição, ela se refere à defesa da consciência, se refere à reação da consciência ao sentir o medo de Deus. Você lembra que a consciência, experimentando a separação, se sentindo separada de Deus, ela sentiu culpa por isso e então ela sentiu medo de Deus? Porque, como ela acredita ter atacado a Deus, ela acredita também que Deus vai acabar com ela. Então, o maior medo dela é o medo de Deus, é o medo de ser exterminada, de ser punida por Deus. Então, para resolver esse medo, ela se defende, que é quando ela se fragmenta e faz as imagens. Ela foca na imagem, ela se sente a imagem, e isso então é um disfarce, é um esconderijo, né? E isso é o que é a crueldade nessa lição. Isso é praticar a crueldade, é ser cruel, né? É ser cruel com ela mesma, é se autopunir, é se autocondenar a ser o que ela não é. Ela se esconde numa forma, né? Ela se limita, ela se tranca. Isso é ser cruel, é se defender, é se esconder de Deus, é se sentir separado. Então, sempre que você tiver este senso de separação, de se ver aí como um corpo, de se sentir um corpo, né? Onde você é menor e Deus está lá e Deus é maior que você está vivendo num estado basal de medo, de defesa, de autoataque. Autoataque por quê? Porque você está se negando à totalidade. Você está se limitando, se fazendo pequeno. Só que como o mundo, né, ele é uma distração, como ele é uma fuga desse medo de Deus, você foca no mundo para não olhar para o medo que sente de Deus, né? Então o mundo ele tá aí, ele parece te dar um certo prazer, né? Parece que o mundo é bom, que ele te dá alegrias, mas ele não te dá. O que ele faz é esconder o medo. O que ele faz é só esconder o medo. Só que é só um esconder mesmo, porque se você vê, o medo ele continua aí, sabe? Ele continua mesmo, essa sensação de medo é basal, né? E você pode perceber isso aí na tua experiência, né? Quantas coisas você tem medo? Quantas coisas o medo se apresenta? Seja das maiores até as menores, é tudo o mesmo medo, né? Que é o medo do ataque, que é o medo de Deus. E vê aí também quantas vezes você para olhar de frente para esse medo. E quantas vezes você quer fugir desse medo, ou seja, você quer fugir, né? Você busca coisas para se distrair e não resolve o medo, porque você não quer encarar, você não quer sentir o medo, não é assim? Então você foge e é isso que é essa distração no mundo, né? E é isso que a lição está chamando de crueldade, porque enquanto você se defende, você permanece no próprio ataque, no auto-ataque, sendo cruel com você mesmo, negando a você a totalidade. Então, como que se resolve isso? Se resolve o medo olhando para o medo, né? O medo, você já sabe que não é real. Ele é uma crença de ataque. Ele é uma crença de que você é culpado, de que você é pecador e Deus ele vai te punir. Mas isso é uma ilusão, isso é só uma crença. Então você pode olhar para o medo que se apresenta sem medo algum, porque nada vai acontecer com você, porque nada nunca aconteceu, né? Por quê? Porque nunca houve separação, porque nunca houve um ataque no céu. Então a solução do medo é olhar para ele como uma ilusão, né? É não se identificar com ele, é olhar como uma ilusão, é ter certeza de que ele não é real, é ter
convicção, certeza de que nunca houve separação, que você é uno com Deus, é o mesmo que Deus. Então não há medo, não há o que temer.